Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma história absolutamente incrível, que certamente vai deixar vocês arrepiados. Imaginem chegar ao limiar entre a vida e a morte, e nesse momento, ter uma visão profética do futuro, uma visão que só se revelou durante o encerramento das Olimpíadas de Paris em 2024. Essa é a experiência inacreditável de Kylon Ashford, e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada espiritual e reveladora. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações, porque histórias como essa são simplesmente imperdíveis. Olá, meu nome é Kylon Ashford, tenho 52 anos e moro em Boulder, Colorado, uma cidade que considero um verdadeiro paraíso para quem busca paz e conexão com a natureza. Sou instrutor de yoga e meditação, uma profissão que abracei há mais de 2 décadas e que me permite ajudar as pessoas a encontrarem equilíbrio em suas vidas. Sou casado com Rebecca, minha companheira de vida há 25 anos, e temos um filho, Tyler, que agora está com 29 anos. Nossa família sempre foi muito unida, e isso foi fundamental para superar os desafios que enfrentamos. Desde jovem, sempre valorizei as coisas simples da vida. Uma corrida ao ar livre, uma tarde tranquila em casa com a família, ou uma sessão de meditação nas montanhas, sempre foram suficientes para me fazer feliz. Minha rotina era bastante comum. Acordava cedo, fazia minha prática de yoga, dava aulas no estúdio local e passava as tardes em casa, lendo ou preparando minhas aulas. Mas há 15 anos, algo aconteceu que mudou completamente a minha percepção do mundo e da existência. Foi uma experiência que me levou ao limite entre a vida e a morte, e que ainda hoje influencia profundamente a minha forma de ver e viver a vida. Nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais ou místicas. Apesar de praticar yoga e meditação, sempre as vi mais como ferramentas para o bem-estar físico e mental, do que como caminhos para experiências transcendentais. Mas o que aconteceu comigo naquela tarde de setembro de 2009 desafiou todas as minhas crenças e certezas. Estou contando essa história agora, dias após o encerramento das Olimpíadas de Paris, porque algo aconteceu durante esse evento que me fez reviver intensamente aquela experiência de anos atrás. Mas antes de chegar a esse ponto, quero compartilhar com vocês os detalhes daquela tarde que mudou minha vida para sempre. Não sou escritor, palestrante, nem nada do tipo. Sou apenas um homem comum que passou por algo extraordinário e que sente a necessidade de compartilhar essa experiência. Talvez alguém que esteja passando por momentos difíceis possa encontrar conforto ou esperança nas minhas palavras. Ou talvez essa história desperte em alguém a curiosidade sobre os mistérios da vida e da consciência. Então, sem mais delongas, vou contar a vocês o que aconteceu naquela tarde de setembro, há 15 anos. Era uma típica tarde de outono em Boulder. O céu estava tingido de tons de cinza e uma brisa fresca soprava das montanhas, trazendo consigo o cheiro de pinheiros e terra úmida. Eu tinha acabado de voltar de uma corrida ao redor do lago Chautauqua, um dos meus lugares favoritos para me exercitar e meditar. Cheguei em casa me sentindo revigorado, como sempre acontecia depois dessas corridas. A casa estava silenciosa e um pouco fria. Rebecca tinha levado Tyler para visitar a avó, então eu teria algumas horas sozinho. Pensei que seria uma boa oportunidade para acender a lareira, pegar um dos meus livros sobre filosofia oriental e relaxar um pouco. Me agachei em frente à lareira e comecei a organizar a lenha. O cheiro de madeira preencheu o ar enquanto eu acendia o fogo. As primeiras faíscas dançaram sobre a lenha seca e logo pequenas chamas começaram a se formar. Fiquei ali, observando o fogo crescer,
sentindo o calor gradualmente se espalhar pela sala. Foi nesse momento que tudo começou a dar errado. Eu estava usando minhas calças de corrida feitas de um material sintético. Não sei exatamente como aconteceu, mas de repente notei uma pequena chama na barra da calça. No início, não me preocupei muito. Pensei que poderia apagar facilmente com as mãos, mas quando tentei bater na chama para apagá-la, algo estranho aconteceu. Em vez de se extinguir, o fogo pareceu ganhar força. Em questão de segundos, as chamas se espalharam pela calça, subindo rapidamente. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o fogo já tinha alcançado minha jaqueta. O pânico deveria ter tomado conta de mim naquele momento. Qualquer pessoa normal teria gritado por socorro, corrido para o chuveiro, se jogado no chão e rolado. Mas, por alguma razão que até hoje não consigo explicar completamente, eu não fiz nada disso. Em vez de medo ou desespero, senti uma estranha calma me envolver. Era como se eu estivesse assistindo a tudo acontecer de fora do meu próprio corpo. Vi meu reflexo na janela da sala. Um homem em chamas. Meu cabelo pegou fogo. As chamas lamberam meu rosto, mas a dor que eu deveria estar sentindo parecia distante, quase irreal. Naquele momento, tive a certeza de que estava prestes a morrer. Mas, em vez de lutar contra essa ideia, eu a aceitei com uma serenidade que nunca imaginei ser possível. Foi como se uma paz profunda tivesse me envolvido, uma aceitação total do que estava por vir. E foi então que algo ainda mais extraordinário aconteceu. Enquanto as chamas consumiam meu corpo, senti minha consciência se separar dele. De repente, eu não estava mais preso àquele corpo em chamas. Estava flutuando acima dele, observando toda a cena de uma perspectiva completamente nova. Vi meu filho Tyler entrar correndo na sala, seus olhos arregalados de horror ao me ver em chamas. Ele tentava desesperadamente apagar o fogo, jogando cobertores sobre mim e gritando por ajuda. Eu queria dizer a ele que estava tudo bem, que não precisava se preocupar, mas não conseguia me comunicar. Observei tudo acontecer como se fosse um filme em câmera lenta. Vi os vizinhos entrarem correndo, trazendo extintores de incêndio. Vi a ambulância chegar, os paramédicos trabalhando freneticamente para me estabilizar. Em algum momento, um helicóptero de resgate pousou no campo próximo à nossa casa. Durante todo esse tempo, eu flutuava ali, assistindo a tudo com um distanciamento emocional que agora me parece surreal. Não sentia medo, nem dor, nem preocupação. Era como se todas as emoções humanas tivessem ficado para trás, junto com meu corpo físico. Segui a ambulância até o hospital, flutuando acima dela. No pronto-socorro, vi meu corpo sendo levado às pressas para a sala de emergência. Médicos e enfermeiros trabalhavam incansavelmente, fazendo de tudo para me manter vivo. Ouvi termos médicos sendo gritados, vi monitores piscando, mas tudo parecia tão distante. Fiquei ali, pairando sobre meu próprio corpo, me perguntando se aquele era o fim. Estava eu realmente morto? Se sim, por que ainda estava ali? Por que ninguém parecia me ver ou sentir minha presença? Foi nesse estado de confusão e deslocamento que algo ainda mais extraordinário aconteceu. Uma luz suave, mas ao mesmo tempo intensa, começou a preencher a sala. Era como se toda a energia ao meu redor estivesse sendo sugada para um único ponto. E então, ele apareceu. A entidade de luz surgiu de forma gradual, como se estivesse se materializando a partir da própria energia do ambiente. Não posso descrever sua aparência com precisão, porque não era algo que se visse com os olhos físicos. Era mais uma sensação, uma presença avassaladora, mas ao mesmo tempo reconfortante. A sensação de paz e amor incondicional que me envolveu completamente
Era como se eu estivesse mergulhado em um oceano de compreensão e aceitação. Todos os medos, todas as preocupações, insignificantes diante daquela presença. Então, ouvi uma voz. Não era uma voz no sentido comum, com som reverberando no ar. Era como se pensamentos estivessem sendo tecidos diretamente em minha consciência, moldando-se com a suavidade de uma brisa que acaricia o rosto. A voz me tranquilizou, dizendo que eu não estava morto, mas que me encontrava em um limiar, uma encruzilhada entre dois mundos. A entidade de luz começou a me revelar verdades que transcendiam minha compreensão habitual. Falou-me sobre a natureza da consciência, como ela não está limitada ao corpo físico, mas é parte de algo infinitamente maior, uma corrente interminável de energia e informação. Explicou que todos nós estamos interligados em um nível vibracional, tecendo juntos uma imensa e luminosa teia cósmica. Era como receber uma lição sobre a essência do ser, sobre os mistérios que permeiam a própria existência. A entidade falou dos bloqueios que acumulamos ao longo de nossas vidas, barreiras invisíveis que nos impedem de perceber nossa verdadeira natureza. Falou do propósito da vida, que não é acumular bens materiais ou conquistas, mas sim evoluir espiritualmente e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Durante aquele encontro, senti como se todo o conhecimento do universo estivesse ao meu alcance. Eu compreendia tudo, desde o funcionamento das menores partículas subatômicas até as vastas mecânicas das galáxias. Mas sabia que não poderia levar todo esse conhecimento de volta comigo. Era demais para uma mente humana processar. A entidade de luz me mostrou que a morte, tal como a concebemos, é apenas uma transição e que nossa consciência continua a existir além do corpo físico. Mas também me mostrou que cada vida é preciosa, que cada experiência na Terra tem um propósito vital para nossa evolução espiritual. Então, a entidade me fez uma pergunta que mudaria tudo. Você está pronto para continuar sua jornada? Hesitei por um momento. A paz e o amor que eu experimentava ali eram indescritíveis. Um abraço divino que eu jamais quisera deixar. Mas, por outro lado, pensei em minha família, em tudo o que ainda queria realizar na Terra. Antes que pudesse responder, a entidade começou a me mostrar visões do futuro. As visões vinham como flashes rápidos, cenas se desdobrando em alta velocidade. Vi eventos globais se desenrolando, mudanças climáticas severas, conflitos políticos, avanços tecnológicos surpreendentes. Era uma mistura de luz e sombra, desafios e oportunidades. Uma visão em particular se destacou com uma clareza impressionante. Vi uma imensa torre de ferro erguendo-se majestosamente no centro de um evento grandioso. Ao redor da torre, uma multidão enorme estava reunida. Pessoas de todas as partes do mundo, celebrando em unidade. No centro dessa cena, um homem mascarado realizava acrobacias incríveis. Seus movimentos eram graciosos, quase etéreos, como se ele estivesse dançando no ar. Não muito longe, um outro homem, vestido inteiramente de dourado, observava tudo com um olhar intenso, carregado de significado. Aquela visão me fascinou e me confundiu ao mesmo tempo. Eu não sabia o que significava, mas senti que era importante, um sinal de algo que eu precisaria lembrar quando voltasse. A entidade de luz explicou que o futuro não é fixo, que nossas escolhas e ações moldam constantemente o curso dos eventos. Mas também disse que há certos momentos, pontos de virada na história da humanidade, que têm o potencial de mudar tudo. Vi tempos difíceis se aproximando, períodos de caos e sofrimento, mas também vi que esses desafios levariam a uma grande transformação. Vi pessoas de diferentes culturas e crenças se unindo, superando suas diferenças para enfrentar problemas globais.
Vi avanços científicos que resolveriam muitos dos nossos problemas atuais, mas que também trariam novos dilemas éticos e morais. A entidade me mostrou que cada um de nós tem um papel a desempenhar nesse futuro, que nossas ações, por menores que pareçam, podem ter um impacto muito maior do que imaginamos. Vi como um simples ato de bondade poderia desencadear uma reação em cadeia, afetando milhares de vidas. Mas a entidade também me advertiu sobre os perigos de nos perdermos na tecnologia, de esquecermos nossa humanidade e conexão com a natureza. Vi os riscos de permitirmos que o medo e a ganância guiem nossas decisões como sociedade. Eu estava sobrecarregado de informações, de emoções. Era como se tivesse vivido 1000 vidas em uma única tarde. Mas sabia que não poderia carregar todos esses detalhes comigo. Muito do que vi se apagaria quando eu retornasse, mas o sentimento, a essência do que experimentei, permaneceria comigo. Então, mais uma vez, a entidade me apresentou a escolha: continuar minha jornada espiritual ou retornar ao meu corpo físico. A decisão era minha, e eu sabia que qualquer que fosse, teria consequências profundas. Diante daquela escolha, senti o peso de ambas as possibilidades. Por um lado, a paz e o amor que eu experimentava ali eram indescritíveis. A ideia de deixar tudo para trás e continuar essa jornada espiritual era tentadora, pois ali não havia mais dor, medo ou incerteza, apenas uma compreensão profunda e uma conexão com tudo o que existe. Por outro lado, pensei na minha família. Vi o rosto de Rebecca, imaginei o sofrimento dela se eu partisse. Pensei em Tyler, ainda tão jovem, precisando de seu pai. Lembrei-me de todos os planos que tínhamos, de todas as coisas que ainda queria experimentar na vida. A entidade de luz, percebendo minha hesitação, falou diretamente à minha consciência. Lembre-se, Kylon, que cada vida tem um propósito. Sua jornada na Terra ainda pode ter muito significado se você escolher retornar. Naquele momento, algo dentro de mim se acendeu, uma certeza de que, apesar da paz e do amor que sentia ali, minha missão na Terra ainda não havia terminado. As visões do futuro que tive, embora agora um pouco nebulosas, me deram a sensação de que eu poderia desempenhar um papel importante nos eventos que estavam por vir. Com uma mistura de gratidão pela experiência que tive e determinação para o que estava por vir, fiz minha escolha. Eu quero voltar, disse a entidade de luz. A entidade pareceu sorrir, se é que uma presença de pura energia pode sorrir. Lembre-se, Kylon, do amor que você sentiu aqui. Leve essa paz consigo e compartilhe-a com os outros. Você verá o mundo com novos olhos agora. E com essas palavras, senti minha consciência sendo puxada de volta. A luz intensa começou a se dissipar e tudo ao meu redor começou a girar. Era como se eu estivesse caindo em um túnel escuro, mas não sentia medo. Sabia que estava voltando para casa. Abrir os olhos foi como emergir de um sonho profundo. A primeira coisa que senti foi dor, uma dor intensa que envolvia cada centímetro do meu corpo. Mas, junto com a dor, veio uma consciência aguda, uma sensação de estar verdadeiramente vivo, algo que nunca tinha experimentado antes. Estava deitado em uma cama de hospital, envolto em bandagens. O som constante das máquinas e o cheiro característico de antisséptico me diziam que eu estava na UTI. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia como eu queria. Foi então que vi Rebecca. Ela estava sentada ao lado da minha cama, segurando minha mão. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Quando percebeu que eu estava acordado, seu rosto se iluminou com um sorriso que jamais esquecerei. Kylon! Ela exclamou, as lágrimas começando a cair novamente. Você voltou para nós? Queria dizer tantas coisas a ela. Queria contar sobre a experiência incrível que tive, sobre a luz,
sobre as visões, mas minha garganta estava seca e as palavras não saíam. Tudo o que consegui fazer foi apertar levemente sua mão. Os médicos ficaram surpresos com minha recuperação. Disseram que eu tinha sofrido queimaduras graves em mais de 70% do meu corpo e que tinha ficado em coma por quase 2 semanas. Do ponto de vista médico, era um milagre que eu tivesse sobrevivido. Agora, enquanto estou aqui, ainda me recuperando, não posso deixar de pensar no que a entidade de luz me disse. Lembro-me da paz, do amor, das visões do futuro e da missão que ainda tenho na Terra. Sei que voltei por um motivo. E, embora a jornada não seja fácil, estou determinado a viver cada momento com propósito, a espalhar a paz e o amor que experimentei, e a ajudar os outros a encontrar seu caminho, assim como eu encontrei o meu. Nas semanas que se seguiram, minha vida se tornou um desafio constante. Cada respiração era uma batalha, cada movimento, uma vitória dolorosa. Passei por inúmeras cirurgias, cada uma mais extenuante do que a anterior. E havia momentos em que a dor me sufocava, fazendo-me questionar se tinha feito a escolha certa ao retornar. Mas sempre que a dúvida se instalava, eu me agarrava à lembrança daquela paz indescritível que senti, daquele amor incondicional que me envolveu. Essas memórias se tornaram minha âncora, meu farol na escuridão. Eu sabia que havia um propósito maior para minha vida, e essa certeza me dava forças para enfrentar cada novo desafio. Com o tempo, comecei a ver cada dia como um presente. Cada momento de dor se transformava em uma oportunidade de crescimento. A gratidão por estar vivo, por ter recebido uma segunda chance, superava qualquer desconforto físico. Compartilhei minha experiência com Rebecca e Tyler, receoso de que pudessem me achar insano ou delírio causado pelos medicamentos. Mas, para minha surpresa, eles me ouviram com um respeito profundo, como se soubessem, em algum nível, que eu tinha vivido algo extraordinário. "Pai", disse Tyler um dia, "não entendo tudo o que você está dizendo, mas posso ver que algo realmente mudou em você. Você parece em paz, mesmo com tudo o que está passando." Suas palavras me tocaram profundamente. Percebi que, mesmo que não conseguisse transmitir completamente o que vivi, a mudança em mim era evidente para aqueles que amava. Com o passar dos meses e a recuperação física avançando, notei transformações profundas na minha forma de ver a vida. A experiência de quase morte não foi apenas um evento isolado, mas algo que continuou a moldar minha existência diária. O medo da morte, que antes me assombrava, havia desaparecido. Eu sabia, com uma certeza que transcende a lógica, que a morte não era o fim, mas uma transição. E essa ausência de medo me trouxe uma liberdade que nunca havia experimentado. Minhas práticas de yoga e meditação ganharam uma nova profundidade. Antes eram apenas ferramentas para o bem-estar. Agora eram portais para me reconectar com aquela sensação de unidade e paz que vivi durante minha jornada espiritual. Em minhas aulas, comecei a incentivar meus alunos a explorarem sua própria conexão com o divino, não de forma dogmática, mas através da presença e da consciência plena. Meu relacionamento com Rebecca e Tyler também floresceu. A experiência de quase perder tudo me fez valorizar cada momento com eles. Pratiquei a presença consciente, estando verdadeiramente presente em cada interação, expressando meu amor e gratidão de maneira mais aberta e sincera. No entanto, nem tudo foi fácil. Às vezes, me frustrava por não conseguir expressar adequadamente o que vivi. Como traduzir em palavras algo que vai além delas? Como compartilhar uma experiência que desafia a nossa compreensão da realidade? As visões do futuro que recebi também permaneciam comigo, embora muitos detalhes tivessem se desvanecido. Sabia que tempos difíceis estavam por vir, mas também que havia esperança.
Essa consciência às vezes pesava sobre mim, me fazendo questionar qual era exatamente meu papel nesses eventos futuros. Decidi, porém, não me tornar um pregador ou guru. Não queria criar um culto em torno da minha experiência ou me apresentar como alguém com respostas definitivas. Em vez disso, escolhi viver de uma maneira que refletisse o que aprendi, esperando que meu exemplo pudesse, de alguma forma, contribuir positivamente para o mundo ao meu redor. Continuei meu trabalho como instrutor de yoga e meditação, mas agora com uma profundidade e autenticidade renovadas. Me envolvi mais em trabalhos voluntários na comunidade, acreditando que cada ato de bondade poderia ter um impacto maior do que imaginamos. E assim, dia após dia, ano após ano, vivi minha vida com uma nova perspectiva. Sempre consciente do presente, grato por cada experiência, mas também atento aos sinais do futuro que vislumbrei. Os anos passaram e minha vida seguiu seu curso. Continuei morando em Boulder com Rebecca, dando minhas aulas de yoga e meditação. Tyler cresceu, foi para a faculdade e iniciou sua própria carreira. A vida se tornou tranquila, mas cheia de significado. Embora a intensidade da minha experiência de quase morte tenha diminuído com o tempo, nunca a esqueci completamente. As lições que aprendi, a paz que senti, continuavam a influenciar minha vida diária. E no fundo da minha mente, sempre havia aquela sensação de expectativa, como se estivesse esperando por algo importante. Então, há alguns dias, aconteceu. Era uma noite comum. Rebecca e eu estávamos assistindo à cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris pela televisão. Relaxados no sofá, comentávamos sobre os atletas e as apresentações. De repente, algo na tela me fez sentar ereto, meu coração disparando. Lá estava ela, a Torre de Ferro que eu tinha visto em minha visão 15 anos antes. A Torre Eiffel, majestosa e iluminada, era o centro das atenções. "Calma, o que foi?" Rebecca perguntou, notando minha súbita mudança de postura. Não consegui responder imediatamente. Meus olhos estavam fixos na tela, procurando. E então, eu vi. Um homem mascarado fazendo acrobacias incríveis, seus movimentos graciosos e hipnotizantes. E ao lado dele, um homem vestido inteiramente de dourado, observando. Fiquei sem fôlego. Era exatamente como na visão. Cada detalhe estava ali, se desenrolando diante dos meus olhos. "É isso", sussurrei, mais para mim mesmo do que para Rebecca. "É o sinal." Rebecca me olhou com preocupação. "Que sinal, querido? Do que você está falando?" Percebi que nunca havia contado a ela sobre essa parte específica da minha experiência. Compartilhei muito sobre o que senti, sobre a paz e o amor que experimentei, mas algumas coisas, como as visões do futuro, ficaram guardadas comigo. Lembrei-me da entidade de luz, das visões que ela me mostrou e do papel que eu poderia ter no desenrolar dos eventos que estavam por vir. Sabia que não podia mais manter aquilo só para mim. "Lembra-se quando te contei sobre minha experiência de quase morte?" Comecei, minha voz tremendo um pouco com a emoção. "Há uma parte que nunca contei completamente. Eu tive visões, Rebecca, visões do futuro. E o que estamos vendo agora, nesta cerimônia, é exatamente o que vi naquela época." Expliquei sobre a Torre de Ferro, o homem mascarado, o homem dourado. Contei como essa visão ficou gravada na minha memória todos esses anos, como um lembrete constante de que algo importante estava por vir. Rebecca ouviu tudo com atenção, seus olhos se arregalando à medida que eu falava. Quando terminei, ela segurou minha mão. "O que você acha que isso significa, Kion?" Perguntou, seus olhos cheios de preocupação e curiosidade. Balancei a cabeça, incerto. "Não sei exatamente, mas sinto que é um ponto de virada. Algo está prestes a mudar, não apenas para nós, mas para o mundo todo."
ficamos ali, de mãos dadas, assistindo ao resto da cerimônia em silêncio. Minha mente estava girando, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Depois de todos esses anos, o sinal que eu estava esperando finalmente tinha aparecido. Naquela noite, deitado na cama, não consegui dormir. Fiquei repassando a visão na minha mente, comparando-a com o que vi na televisão. Era uma confirmação de que minha experiência tinha sido real, que não era apenas um sonho ou uma alucinação induzida por drogas. Mas, mais do que isso, era um lembrete. Um lembrete de que havia um propósito para a minha vida, de que eu tinha uma razão para ter voltado. As outras visões que tive sobre os desafios e transformações que o mundo enfrentaria começaram a voltar à minha mente com mais clareza. Percebi que naquele momento, tudo o que eu vivi, tudo o que eu suportei, me preparava para este instante, para o papel que eu deveria desempenhar no grande teatro da vida. E assim, com o coração cheio de uma nova determinação, decidi que estava pronto para o que estava por vir. Aqui estou eu, Kylon Ashford, 52 anos, instrutor de yoga em Boulder, Colorado. Um homem comum, mas que teve uma experiência extraordinária. A experiência de morrer e voltar, de ver além do véu que separa este mundo do próximo, e agora viver entre dois mundos. Não sei o que o amanhã trará, mas sei disso. Estou pronto. As semanas que se seguiram após o retorno à vida foram cheias de desafios, cirurgias e dores que testaram minha resistência física e emocional. Cada momento parecia ser uma prova, uma pergunta silenciosa do universo sobre o quão comprometido eu estava com essa segunda chance. E em meio a essa tempestade de sofrimento, foi a lembrança daquela paz profunda, daquele amor incondicional que me deu forças para continuar. Eu sabia que havia um propósito maior para a minha vida, algo que precisava ser cumprido. Com o tempo, essa certeza foi se solidificando, transformando o medo e a frustração em determinação. Cada dia passou a ser visto como um presente, cada dor, uma oportunidade de crescimento. E assim, comecei a compartilhar minha experiência com Rebecca e Tyler, temendo que talvez não acreditassem em mim, que achassem tudo fruto dos medicamentos. Mas, surpreendentemente, eles ouviram com respeito e atenção. Foi então que percebi que algo realmente tinha mudado em mim, algo que ia além das palavras e se refletia na maneira como eu vivia. O medo da morte, que antes me assombrava, simplesmente desapareceu. Sabia, com uma certeza que ultrapassava a lógica, que a morte não era o fim, mas uma transição, uma passagem para algo maior. Essa ausência de medo trouxe uma liberdade nova, uma leveza de espírito que nunca havia experimentado antes. Minha prática de yoga e meditação ganhou uma nova profundidade, tornando-se um portal para aquela sensação de paz e unidade que vivi durante minha experiência de quase morte. Comecei a incorporar mais elementos de mindfulness e consciência espiritual em minhas aulas, não de forma dogmática, mas como um convite para que cada um explorasse sua própria conexão com algo maior. O relacionamento com Rebecca e Tyler também mudou. Percebi que estar verdadeiramente presente em cada interação, ouvindo com atenção plena, expressando amor e gratidão, era o que realmente importava. A experiência de quase perder tudo me ensinou a valorizar cada momento com eles, a estar consciente da preciosidade de cada instante. No entanto, as visões do futuro que recebi durante minha experiência nunca me deixaram completamente. Elas permaneciam comigo, como uma sombra silenciosa, um lembrete constante de que algo importante estava por vir. A pergunta que me atormentava era: qual seria o meu papel nesse futuro? Como um simples instrutor de yoga poderia influenciar eventos de escala global? Rebecca, sempre sábia, me lembrou que talvez meu papel não fosse mudar o mundo de uma vez, mas influenciar as pessoas ao meu redor,
uma de cada vez. Suas palavras me trouxeram paz e percebi que, talvez, minha missão fosse simplesmente viver de acordo com o que aprendi, ser uma luz para aqueles que estão prontos para ver. E então, aquele sinal tão esperado apareceu durante a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris. A Torre Eiffel, majestosa, iluminada, e o Homem Dourado, tudo se desenrolando diante dos meus olhos, exatamente como na visão que tive 15 anos antes. Naquele momento, soube que estava entrando em uma nova fase da minha vida. Algo estava prestes a acontecer e eu precisava estar pronto. Agora, dias depois de ter visto o sinal, a sensação de que algo grande está por vir não me abandona. Vejo fragmentos das visões voltando, detalhes sobre desafios futuros, mudanças climáticas drásticas, conflitos políticos, avanços tecnológicos que desafiarão nossa compreensão do que significa ser humano. Mas também vejo esperança. Vejo pessoas se unindo, superando suas diferenças para enfrentar esses desafios globais. À medida que reflito sobre meu papel nisso tudo, uma coisa se torna clara. Não posso forçar ninguém a ver o que eu vi ou a acreditar no que eu acredito. Posso, no entanto, ser um exemplo vivo de transformação, de paz e de amor incondicional. Decidi aprofundar ainda mais minha prática e meus ensinamentos, trazendo uma consciência global para minhas aulas, convidando as pessoas a se conectarem com algo maior, a verem como estamos todos interligados. Rebeca tem sido minha parceira nessa jornada, organizando grupos de discussão para explorar como podemos criar um futuro mais positivo. E Tyler, que antes era cético, agora usa suas habilidades tecnológicas para desenvolver projetos que promovem a conscientização ambiental e a conexão comunitária. É incrível ver como minha experiência está influenciando não apenas a mim, mas também aqueles ao meu redor. Enquanto me preparo para o que está por vir, mantenho-me ancorado nas lições que aprendi durante minha experiência de quase morte. A paz que senti, o amor incondicional que experimentei, são minha bússola moral. Sei que não importa o que aconteça, essa conexão com algo maior permanecerá. Não sei exatamente o que o futuro reserva, mas sei que estou pronto para o que vier. E para aqueles que estão ouvindo esta história, eu digo: olhe ao seu redor. Veja a beleza e a interconexão de todas as coisas. Cultive compaixão e amor em seu coração e esteja aberto às possibilidades infinitas do universo. Quem sabe, talvez você também tenha um papel importante a desempenhar no que está por vir. O futuro está chegando e juntos podemos fazer a diferença. Espero que tenha gostado desse relato. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.